Aqui a gente tem o Pegasus Premium, que foi apresentado em 2024 e praticamente inaugurou essa nova fase da Nike Running. Além dele, tem o Vomero 18 e cada um dos tênis atende públicos distintos, como a gente já falou, apesar deles compartilharem algumas coisas, como por exemplo as suas tecnologias. Salve galera, tudo certo? Esse aqui é o canal de Sneakers BR aqui no YouTube. Caso essa seja a sua primeira vez, aproveita para já se inscrever, deixar seu like e deixar seu comentário. Não precisa ser agora, mas ali no final, às vezes deixando um pouquinho das suas percepções sobre esses produtos que a gente vai falar. Ainda, para as pessoas que são novas aqui e não me conhecem, ainda para você que é a primeira vez que tá por aqui e não nos conhece, eu sou o Guilherme. Eu sou o Douglas. E o Sneakers BR fala basicamente sobre tênis. A gente gosta muito de tênis, a gente, modéstia à parte, entende bastante de tênis e a gente acredita que os tênis são um ponto de conexão entre diferentes culturas. E esportes. Esportes e tudo mais. E hoje o foco é justamente nisso, né? Numa questão que envolve diretamente o esporte e é mais ou menos da onde tudo surgiu, né, Douglas? Exatamente. Bom, principalmente na corrida, os tênis esportivos têm se tornado cada vez mais equipamentos de uso bem específicos, para o uso quase que restrito a treinos, provas e competições. E a gente tem visto, né, por exemplo, nos pés de muitos corredores, alguns modelos de solados enormes, meio que esculpidos, com designs bem diferentes, placas de carbono ou coisas semelhantes, que fazem meio que uma impulsão. Também espumas feitas com diferentes materiais e tecnologias para oferecer conforto e retorno de energia e várias outras peculiaridades de um calçado que é feito para oferecer performance, né, O Douglas? pessoal dos laboratórios está sempre lá, né? Querendo mandar a pessoa mais alto, mais rápida, mais longe. E é claro que a Nike é uma das marcas que mais investem e, consequentemente, se destacam nesse mercado, oferecendo muitas opções aí para os corredores ao longo dos anos. Mas de 2024 para cá, ela parece estar dando uma enxugada nessa quantidade de opções, focando numa experiência que seja mais intuitiva e simples para o consumidor. O cara entender logo, dependendo do nível que ele corre, qual que é o Nike ideal para ele. Exatamente. E a partir disso, ela anunciou que a Nike Running está sendo composta basicamente por 3 famílias de tênis, que é Pegasus, Vomero e Structure. E acho que essa é a deixa pra gente até abrir as caixas aqui, porque temos representantes de 2 dessas famílias, né? Esse aqui, que é um dos novos representantes da família Pegasus, que é o Pegasus Premium. E esse aqui, que é o Vomero 18, que tá aqui nessa caixona bonita, que muito provavelmente é uma caixa só para o seeding especial, não é a caixa que vai vir caso você compre o seu Vomero lá no site da Nike ou em algum dos revendedores da marca, certo? Exatamente. A caixa, como eu já falei, ela é essa aqui, ela é bem bonita aqui, ó, tem um verniz, um relevo, no meio que não, exatamente no formato da lateral do tênis, mas nós vamos tirar a caixa aqui porque não é sobre ela que nós vamos falar. Exatamente. A caixa foi presenteada ao Ricardo Nunes, aí o grande fundador aqui dessa grandíssima empresa. E, bom, o tênis foi protagonista de um evento super especial no auditório do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Então, tem sido dada uma grande atenção para esse tênis, assim como foi dada para esse daqui no final do ano passado, quando ele foi apresentado oficialmente e antecedendo o início das suas vendas, né, que só começou algum tempo depois. E além do Ricardo ter ido lá nesse evento da Nike, esse evento físico aqui em São Paulo, no ano passado, em 2024, eu representei o Sneakers BR em 2 eventos online, em que a Nike lá, a sede lá de Beaverton, fez um evento para a imprensa para apresentar exatamente essa história desses novos cílios de corrida dele e principalmente desses modelos aqui. Teve uma data para o Vomero e uma outra para o Pegasus. É isso. E além desses 2, a gente falou também de Structure. E enfim, esses 3 nomes já são bem familiares aí para quem corre, para quem consome os produtos de corrida da Nike. E cada um tem foco num grupo específico de pessoas, ou vários específicos. Basicamente, Structure,
que por enquanto não tem nenhum grande integrante novo, ainda não foi apresentado nada de muito novo, pelo menos pelo que a gente foi informado até agora. Structure foca em suporte, então tem solados e um amortecimento que é desenvolvido com bases mais largas e que oferecem mais estabilidade, enquanto a família Pegasus foca na responsividade para uma maior performance, então aquele objetivo de atender atletas que correm longas distâncias e que precisam do que hoje está todo mundo acostumado, né? Esse lance de estar sendo jogado para frente de alguma forma, retorno de energia, aquela palavra que a gente sempre ouve bastante. E terceiro, mas não menos importante, temos a família Vomero, que aqui está representada pelo Vomero 18, que oferece máximo conforto e amortecimento. Então são solados com bem mais entressola ou com a entressola desenvolvida de forma que ofereça esse conforto mesmo, essa sensação de conforto que, enfim, agrada bastante gente. E para tornar a coisa mais clara, essas 3 famílias terão 3 representantes em cada uma delas. Eles serão chamados de Icon, Plus e Premium. Então você vai ter Vomero Icon, Vomero Plus e Vomero Premium. Vai ter o Pegasus da mesma forma e o Structure também nessas 3 divisões. Icon, Plus e Premium numa escala gradativa de preço e tecnologia, consequentemente. Certo? Eu ainda não sei o quanto isso vai de encontro à tradição de fazer aquelas famílias que são identificadas pelo numeral, como por exemplo o Vomero 18 e o próprio Pegasus, que já está a mais longeva, né? Já está no 41. Então não se sabe se eles vão matar essa progressão numérica para simplesmente focar nessas outras, ou se vai tudo meio que correr em paralelo. Tipo, isso ainda não ficou muito claro. Mas enfim, aqui a gente tem o Pegasus Premium, que foi apresentado em 2024 e praticamente inaugurou essa nova fase da Nike Running. Além dele, tem o Vomero 18 e cada um dos tênis atende públicos distintos, como a gente já falou, apesar deles compartilharem algumas coisas, como por exemplo as suas tecnologias. Então, um dos grandes destaques aqui do Pegasus Premium é o uso na parte superior da sua entressola, acima do Zoom Air, a espuma Zoom X, enquanto o React X fica na parte de baixo. Aí as duas criam esse sanduíche com uma cápsula de Zoom Air que é super inédita porque a Nike nunca desenvolveu uma cápsula semelhante a essa. O Zoom Air, ele é sempre construído na horizontal, vamos dizer assim, ele é sempre meio que reto. E aqui, pela primeira vez, desenvolveram uma cápsula que ela é curvilínea, que ela acompanha a forma como você pisa, como foi desenhada a entressola e tudo mais. E cria esse aspecto meio que remete muito, acho que aos designs da década de 90, principalmente da marca do Swoosh, né, Douglas? Para falar agora do Vomero 18, você vê que ali no Pegasus, conforme o designer explicou, são 3 tecnologias juntas, e aqui no Vomero a gente tem só 2, mas uma porção bem maior de Zoom X, como dá para perceber aqui. Acaba ganhando destaque mesmo tendo uma outra tecnologia, tendo, né? O React também, mas aqui o Zoom X toma conta dessa entressola, até ali na tampa da caixa você viu que ele estava destacado mesmo, porque ele é o grande elemento, aqui o principal elemento do Zoom X, do Vomero 18, desculpa, ainda que ele não seja o único. E achei legal que a marca tem procurado identificar bastante o uso dessas tecnologias. Então aqui, por exemplo, no Pegasus Premium, tem o logotipo aplicado aqui em relevo do Zoom X na parte de cima, enquanto tem o do React X na parte de baixo. E aqui, por exemplo, tem Air escrito, no pé direito tem Zoom, então formando Zoom Air, e o branding dessa tecnologia está presente tanto na lateral aqui da cápsula, quanto nas palmilhas. Então na palmilha também tem ali o logotipo de Zoom Air. Certo, Douglas? Certo. Aqui no Vomero 18, essa colorway que foi apresentada não é a única, tem uma outra color, já está até inclusive lá no nosso site, mas aí aqui ele tem esse azulzinho turquesa, azul né? esverdeado ou verde azulado aqui, cabedal
bem ventilado, apesar que aqui o Pegasus também, o cabedal Sim. é bastante ventilado, mas aqui no Vomero isso fica bem evidente. E o que mais tem de interessante nesse Eu acho que o tênis? Vomero 18, ele é praticamente todo construído com aquele engineered mesh, ou que chamam às vezes de Isso. malha projetada, né? Isso. Então você vê que é um material quase que único, que tem diferentes densidades. Então você vê que na região do toe box, que é onde, aqui nessa parte da biqueira, que é onde o dedo, né, acaba transpirando e tudo mais, é uma região que é necessário esse resfriamento. Então você vê que é uma trama mais aberta na região da língua também, enquanto nas laterais o material é mais fechado, até para oferecer uma maior resistência, um maior suporte e tudo mais. E no Pegasus também não é muito diferente. Então aqui, ó, vou até tirar o enchimento de dentro, que acho que vai dar para ver melhor. Dá para ver que na região do toe box ele tem também uma espécie de um knit, parece meio que um tricô tecnológico bem respirável aqui nessa região, em parte das laterais, enquanto a língua ela é bem acolchoada, apesar de também ter um pouquinho de respiro na parte abaixo dos cadarços, e essa parte de baixo, né, abaixo desse tricô, é unido através de sem costura, né, então aquela junção termofusionada, e com uma malha bem mais fechada. É bem diferente a utilização do mesh dessa malha nos dois modelos. A construção da língua, que é curiosamente semelhante, né? Tem uma parte ventilada até a metade e depois aqui em cima, mais perto do pé aqui, ela é totalmente fechada. Acho que o que a Nike está querendo fazer, e a gente também quer ajudar nisso, é a pessoa ter facilidade para encontrar o tênis que mais se adapta ao seu pé, porque a gente sabe que, às vezes, mesmo pessoas que têm o mesmo nível de corrida, por exemplo, uma se adapta mais a um tênis, outra se adapta mais a outro. Então, na medida do possível, quando você puder experimentar, ir na loja, quando tem essas oportunidades aí de correr um pouquinho com o tênis, quanto mais você experimentar, mais você vai chegar e entender o que funciona melhor para o seu pé. Mas, de qualquer maneira, a Nike está dividindo aí 3 categorias, 3 modelos, 3 famílias, para que cada um encontre aí o tênis que seja melhor para a sua performance e também para o seu bolso, já que, como a gente já falou, isso vai afetar também o preço de cada um desses tênis, certo, Gustavo? Dito isso, tem algumas polêmicas envolvendo, por exemplo, o Pegasus Premium, que já foi lançado, né? É um tênis que foi apresentado como uma nova opção para quem corre, e parece que a performance dele não agradou. Não parece ter agradado tanto. Tem gente que prefere os Vomeros não, né? Os Pegasus convencionais, então o 40, que foi o do ano passado, o 41, ou melhor, acho que o 40 foi do retrasado e o 41 foi o seguinte, mas enfim. Mas certamente deve ter gente que correu de Pegasus Premium e falou, cara, e deve ter é o gostado. melhor tênis que eu já usei. Mas de qualquer forma, eu acho que é um tênis que ele tem um apelo bem casual, então ele remete muito ao Air Max 97, por exemplo, pelo fato de ter essa cápsula meio que contínua e que ocupa boa parte ali da entressola, então é bem provável que ele seja super abraçado por pessoas que gostaram do visual e vão usar ele tradicionalmente ali, casualmente. Acho que alguns detalhes que são legais: swoosh prateado, metalizado aqui na lateral externa e na lateral interna um mini swoosh, e aqui na parte de trás que tem essa abinha com uma espécie de uma asa. E essa asa, com certeza, tem relação direta tanto com o nome Pegasus, né, que tem uma questão mitológica, assim como o nome da própria marca, que é o nome da deusa da vitória e que é sempre representada com asas, que é justamente a origem do swoosh da Nike. Inclusive, eu falei de mini swoosh. Outro aí na frente. Tem um outro aqui. Aqui tem um mini swoosh, ó. Tipo, aqui na frente, você não tá nem vendo, né? Ó, não, tá aqui, ó. Sim, tipo um passadorzinho com mini swoosh. Com um verdadeiro mini tem swoosh. Nas laterais, na parte de trás. E aqui tem um swoosh laranjão também aqui, ó, contrastando com tudo na sola. Bom, acho que é isso. 2 novidades, essa aqui, como eu disse, já disponível aqui no Brasil nessa Callaway, que foi uma das Callways de estreia. Tem muita gente ansiosa para vê-lo nas suas versões que são predominantemente brancas, com alguns outros detalhes, enquanto o Vomero 18, a data de lançamento é 13 de março. 13 de março, esse vídeo provavelmente está saindo depois da data de início de vendas. Ou seja, o Vomero já está no site da Nike. É muito provável que ele já esteja lá, num valor que a gente, por enquanto, não sabe qual é. Já o Pegasus Premium, o valor de cada par
R$ 1.799,99, um tênis aí que reflete um pouquinho das tecnologias que foram aplicadas em relação ao custo-benefício, o quanto vale a pena ou não, seja para praticar a corrida ou para um uso casual, aí vai de cada um, de cada bolso e tudo mais, certo, Douglas? Certo. Recomendo que você dê um pulinho lá no sneakersbr.co, que está tudo muito bem explicado, essa questão dessas famílias, de para que serve cada tênis. Eu acho que a gente aqui tentou, na medida do possível, explicar, mas se você tiver um pouquinho de tempo e paciência, dá uma entradinha lá no site, que vai ficar bem mais claro para você, certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Independente de ter gostado ou não dos tênis, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, porque isso nos ajuda bastante, assim como a inscrição no canal, o sininho, né, para você receber notificações e os comentários, porque isso tudo ajuda o YouTube a mostrar que nosso conteúdo é relevante e que a gente deve atingir cada vez mais pessoas para que elas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Se você é um corredor, fala aí se você já usou algum desses Nike ou com qual tênis você corre, deixa aí no comentário, fala a sua impressão sobre corrida e sobre o tênis que você usa para correr, certo? É isso. E por falar em conteúdo, que é o que eu falei agora há pouco, não esquece de seguir o SneakersBR em outras redes. Então, fica de olho sempre lá no nosso Instagram, no X, no TikTok, que são vários lugares onde a gente replica outros tipos de conteúdos com esses e vários outros tênis de várias marcas e funções diferentes, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado, hidratem-se, passem protetor solar e cuidado. É isso. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Here comes the